Olá, prezados amigos, amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa videoaula, porque eu sei que tem gente que acorda de madrugada só para assistir a aula do professor Naldo. Aula boa, né? Seguinte, gente, hoje vamos tratar um assunto, tá, bem da hora. Vamos tratar dos fundamentos do processo cautelar dentro do processo penal. Vamos trabalhar provimentos cautelares penais, com cautela. Vamos com cautela. Tudo devemos fazer com a máxima cautela. O direito do processo penal, exemplo do processo civil também, né? Admite uma cautelaridade, né? Um processo cautelar específico, né? Não sei se vocês já estudaram no processo civil, tem lá o regramento específico sobre a tutela cautelar, sobre a tutela antecipada, né? Tem todos aqueles requisitos. E podemos ver, assim como ocorre no processo civil, da mesma forma ocorre no processo penal, a tutela cautelar ela sempre é feita, é vista com reservas, né? Tem que ver se cumpre os requisitos, se é necessário mesmo. Por quê? O mais importante no processo penal é o provimento final e não o provimento cautelar, porque o provimento final ele traz um juízo de certeza, né? Já foram ouvidos todas as testemunhas, foi ouvido o acusado, o ofendido, foram produzidas todas as provas, aí sai um provimento jurisdicional definitivo, que se chama o quê? Sentença de mérito. Antes disso, ocorre o que se chama de cognição sumária. Isso, esse nome feio. Cognição sumária. Né? A sentença ela ocorre de uma cognição exauriente. Se exauriu todas os meios e recursos, as defesas disponibilizadas para o réu. Então houve uma cognição, se exauriu tudo, sai a sentença. Quando o provimento cautela não. Uma cognição sumária, né? Breve. E por isso, né, para que ela seja concedida no processo penal, e quando estamos falando de provimento cautelar no processo penal, o que se fala mais tem outros provimentos cautelares, mas nós vamos falar aqui sobre prisão, né? Aí mais ainda, quando está em jogo a liberdade da pessoa, né, tem que haver aí uma certa cautela para conceder o provimento cautelar. Alguns requisitos, tanto no processo civil quanto no processo penal, que são genéricos das tutelas cautelares, dos provimentos cautelares, que nós vamos ver aqui com vocês hoje. A primeira característica principal da tutela cautelar, o que é? Provisoriedade. Ela é sempre provisória, nunca definitiva. Definitiva é a sentença de mérito, né? Que pode ser reformada em segunda instância, é outra história, mas ela é definitiva. Agora, o provimento cautelar não, eles são sempre provisórios, né? Pode conceder enquanto corre aquela situação que justificou a concessão daquela medida. Se aquela situação não prevalece mais, vai ser revogada aquela tutela cautelar, porque, como eu disse, ela é provisória. Segundo, ela é facultativa, o juiz não é obrigado, né? Quando se encerra o processo, o juiz é obrigado a proferir a sentença. Mas na tutela cautelar, o juiz não é obrigado. A não ser que ele preencha os requisitos, né? Se ele não conceder aquele provimento, vai haver um recurso para que seja concedido pelo tribunal. Mas, em tese, ela é facultativa, né? Facultativa. Ela também, gente, é revogável, entendeu? A sentença não, o juiz não pode revogar a sentença, só quem derruba a sentença é o tribunal. O juiz não pode revogar a sentença. Tem aquelas exceções dos embargos de declaração, que às vezes, né, dá uma mudança. No processo civil tem umas hipóteses que cabe a revogação da sentença, mas no geral a sentença não pode ser revogada. Agora a tutela cautelar, o provimento cautelar, ele é revogável, né? Se desapareceram, né, os motivos, né, que determinaram o proferimento daquela decisão cautelar, ela vai ser revogada. Gente, também isso é uma característica decorre da outra. Ela é instrumental, ela não é um fim em si mesmo, né? Ela serve para garantir a efetividade do processo. Esse é o objetivo do provimento cautelar. E ela é modificável, ela pode modificar, entendeu? O juiz, no decorrer do processo, deu um provimento cautelar, ele pode trocar por outro, né? Pode agravar, pode amenizar.
tudo depende da situação que está acontecendo no momento ali naquele processo. Ela não vai durar o processo inteiro, o juiz esquece para lá, não. Tem que estar nas línguas, nós vamos ver mais para frente no vídeo. Espere, não desligue, nós vamos falar sobre isso lá, sobre a revisão do provimento cautelar, principalmente da prisão preventiva. Gente, e como eu disse, provimentos cautelares penais, nós vamos estar tratando aqui das prisões cautelares. O que é a prisão? Sabe o que é a prisão? Prisão, aquele que nós estamos vivenciando no dia de hoje, por causa da Covid, uma pessoa, eu estou preso aqui, minha mulher não deixa sair, minha mãe não deixa sair, eu sou um detento. Você não sabe o que é prisão, né? Você não sabe o que é prisão. É a privação da liberdade da pessoa contra a sua vontade, é o recolhimento dela, é tolher o seu direito de ir e vir. Essa é a prisão. Que é, na verdade, uma pena, né, prevista pela Constituição Federal. A Constituição Federal diz lá as penas que existem, né, pena de morte, pena de açoitamento, pena de tronco, né, não tem. É as penas de prisão, né, perdimento de bens, né, vamos falar, tolher direitos da pessoa, são direitos políticos, né, e vedada a pena de morte e tortura também não pode, né, gente. Mas essa é a prisão prevista na Constituição Federal. E a prisão, propriamente dita, ela pode ser provisória, né, enquanto se aguarda o término do processo criminal, ou definitiva, quando decorre de sentença transitada em julgado. Quando a sentença está transitada em julgado, a prisão, digamos que ela é definitiva. Se corre durante o processo criminal, ela é provisória. Aí coloquei para vocês no material, a prisão decorrente da condenação definitiva, ela é regulada pelo Código Penal, nós vamos tratar dela agora. E a prisão preventiva, que é a cautelar, ela é tratada no Código de Processo Penal, é por isso que nós tratamos dela aqui, porque nós estamos no Código de Processo Penal, entendeu? É isso aí. Prisão definitiva, Código Penal. Prisão provisória, Código de Processo Penal. No Brasil, como eu já disse para vocês, como eu repito, né, a regra, gente, é a liberdade, né? Essa é a regra suprema da Constituição Federal. A prisão, ela é sempre uma exceção. E a prisão, ela tem que ser decretada por autoridade competente, que no caso é o quê? O juiz de direito. Só o juiz de direito que pode decretar a prisão de uma pessoa com uma decisão fundamentada. Existe a exceção, que é a prisão em flagrante, né, que o delegado pode prender, qualquer um do povo pode prender, mas ela depois vai ser referendada pelo juiz, lembra? Audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai analisar os requisitos da prisão em flagrante, né? Ou vai relaxar a prisão em flagrante se ela for ilegal. Então existe essa revisão aí dessa prisão que não é feita pelo juiz. Ele revê no prazo de 24 horas, como vocês aprenderam aí, né, na audiência de custódia. Vamos tratar aqui, gente, das prisões cautelares em espécie. Existem mais de uma, né? Duas principais que nós vamos estudar aqui. Primeiro, prisão temporária. Já está dizendo, ela é temporária, ela tem um tempo predeterminado, tem uma lei específica, Lei 7960 de 98, trata da prisão temporária. Ela não é muito utilizada, gente, já vou avisando. A preventiva é mais utilizada porque ela é mais restrita, as hipóteses dela são mais restritas, né? Então prefere-se usar mais a prisão preventiva, mas ela existe, está em vigor e é utilizada. Falei que é menos utilizada. A primeira característica dela, né, que ela só existe no inquérito policial, gente. Lembra? Inquérito policial, denúncia ou queixa, inicia-se ação penal, né? Antes desse trâmite da denúncia e da queixa, o inquérito está sendo conduzido pelo delegado de polícia. A prisão temporária só pode ser decretada no inquérito policial. Depois que existe a ação, não existe mais a prisão temporária. E o juiz, né, principalmente pelo fato de que ela corre no inquérito policial, o juiz não pode ir lá interferir. Não, vou prender. Assistiu o da Atena, vagabundo, vou prender. Não pode, de ofício, né? O delegado tem que pedir, nesse caso aqui, está cumprindo os requisitos, ou o Ministério Público pede, aí o juiz decreta. Seria entender preenchidos os requisitos.
E ela possui prazo determinado, gente. 5 dias prorrogáveis por mais 5. E no caso de crimes hediondos equiparados, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Mas tem que ficar provada a necessidade dessa prorrogação, senão se torna a prisão ilegal. Quando cabe, professor, quero prender alguém. Quando cabe, professor. Vou dizer, não fique nervoso, até para a pandemia tá deixando você nervoso. Fique calmo, que nem o professor é calminho. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Veja, é um tema bem abrangente. Quando o delegado achar que, naquele caso, precisa prender para facilitar as investigações, ele vai pedir. Claro que ele vai colocar os motivos, entendeu? Para o juiz analisar esse pedido. Ou quando o cabra, ele não tem endereço fixo, a gente é morador de rua, sei lá, e ele não oferece, não dá o RG, não se identifica, né? Aí como é que vai achar a pessoa depois? Vai conduzir o inquérito, depois vai chamar ele para ser ouvido. Onde vai chamar? Ele não tem onde mora, não tem documento. Então, nesse caso, o delegado pede a prisão temporária da pessoa, né, para resguardar aí a finalização do inquérito policial. Aí, gente, esse terceiro requisito é importante. Quando houver fundadas razões, está escrito, da autoria ou participação do acusado em um daqueles crimes. Quais crimes? Aqueles, gente, previstos no artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio, aquele do artigo 157, que é o roubo, e um monte de outros que eu coloquei no material para vocês. Para caber prisão temporária, sequestro, extorsão mediante sequestro, epidemia com resultado morte, são vários crimes que estão listados lá na lei, nessa lei que eu falei para vocês, que vocês vão ler, além do Código de Processo Penal, que todo mundo já leu. Vão ler essa lei aí, ainda hoje. Entendeu? Quando houver fundados receio de que ele praticou um daqueles crimes ou participou, aí cabe a prisão temporária. São crimes restritos, não é em todo crime que cabe prisão temporária, só naqueles crimes que estão lá, está descrito no material de vocês e nessa lei aí. Vão ler lá para ficarem inteirados. Essa é basicamente, a prisão temporária é basicamente isso daí, né? Ela é simples, né? Só cabe nesses crimes aí, por isso que não usa muito, né? Porque eles preferem centralizar na prisão preventiva, que é a que nós vamos ver agora. Prisão preventiva. O nome já está dizendo, gente. Para prevenir. Para prevenir. Prevenir o quê? Prevenir o contágio do corona? Não, para prevenir, né, que a persecução penal seja frustrada, né? Para prevenir o bom andamento do processo até o proferimento da sentença. Artigo 311 a 316 do Código de Processo Penal. Vou ler o artigo 311 para vocês. Acompanha comigo a leitura, abre aí. Artigo 311, Código de Processo Penal. Abriu? Vamos ler junto. Todo mundo em voz alta. 1, 2, 3, 4, 311. Em qualquer fase da investigação policial, ou do processo penal, já viu a diferença, né? Ela cabe tanto no inquérito quanto no processo. Vírgula. Caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Só o juiz pode decretar. A requerimento do Ministério Público, do querelante. Quem é querelante? Aquele cara que entra com a queixa-crime. Ou do assistente, aquele que assiste o Ministério Público nas ações de iniciativa pública, lembra? Ou por representação da autoridade policial, que é o quem? O delegado de polícia. Daí já se extrai a característica igual a qual? A da prisão temporária. Que o juiz não pode decretar de ofício. Mudou, gente, isso aí recentemente. O juiz podia decretar de ofício a prisão do cabra. Agora não pode mais. Precisa haver um requerimento dessas pessoas que eu falei aí para vocês. O Ministério Público, o querelante, o assistente ou o delegado de polícia, né, no caso do inquérito policial, já que ela cabe tanto no inquérito quanto na ação penal. O delegado também pode representar pedindo essa prisão aí do acusado. Entendeu, gente? Vamos ver agora, extraindo-se
do Código de Processo Penal é tudo lei, é tudo na lei que nós vamos falar agora, gente. Artigo 300, os requisitos, artigo 312, 313, 314 do Código de Processo Penal são os requisitos para a decretação da prisão preventiva. É um pouco mais complexa que a prisão temporária. Artigo 312, os primeiros requisitos. Indícios suficientes de autoria. Veja, gente, não precisa estar provada a autoria. Se estiver provada, ele vai ser condenado, né? Isso é a sentença de mérito, né? Como aquilo é um processo cautelar, como eu disse, cognição sumária, né? Mais estreita, menor, mais compacta, já vem indícios. Se há indícios de que ele cometeu aquele crime, né? De acordo com as provas existentes ali nos autos. E segundo, prova da existência do crime. Aí sim, o crime tem que estar provado. Lembra, a materialidade. Foi feito o exame de corpo de delito e comprovou a materialidade do crime. Está provado o crime. Quem foi o autor? Há indícios de que foi ele. Então, esse é o primeiro requisito. Indícios e a prova do crime. Indícios de autoria e a prova da existência do crime. O artigo 314 ele diz que não será decretada. Calma, se assustou, acordou, hein? Não será decretada a prisão preventiva nas hipóteses do artigo 23 do Código Penal. O que diz o artigo 23 do Código Penal? Valeu o artigo 23 do Código Penal. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, não pode prender nessas hipóteses. Né? Mesmo que exista a prova na peleia, mesmo que exista a prova da autoria. Mas fica constatado que ele cometeu o delito nessas condições, não será decretada a prisão preventiva. O próprio delegado de polícia, a gente pode constatar isso. E voltando para o artigo 312 não acabou, né? Os requisitos do artigo 312 qual que é? Para decretar a prisão preventiva, ele coloca alguns elementos. Tem que acontecer um desses fatos aqui para poder decretar. Primeiro, garantia da ordem pública. O que é garantia da ordem pública? Gente, quando há a probabilidade de reiteração das condutas. Quando o crime é grave e em concreto. O que eu falo em concreto? Eu já falei para vocês. Existe o crime grave em abstrato e o crime grave em concreto. Abstrato, você já vê, o crime de homicídio é um crime grave? É um crime grave. O crime de roubo é um crime grave? É grave, porque usa arma de fogo, usa grave ameaça, né? A pessoa. Mas aí a lei fala que não é isso. Não é o crime grave em abstrato, é o crime grave em concreto. A pessoa, né, usou de meios ali, né, cruéis, né, ele deu coronhada na cabeça da pessoa, ele colocou a arma na boca da criança, ele fez coisas ali, né, que fala que ele é o cara é marginal, é um bandidão, né? Então, para evitar que ele faça isso novamente no decorrer do processo, o juiz decreta essa prisão. E no caso de crimes, eu coloquei para vocês, no caso de crime de entorpecentes, né, a quantidade da droga, a nocividade da droga, entendeu? Tá um pouquinho maconha, né? Não é uma droga tão ruim assim, que traz tantos malefícios, né? Mas era 300 kg de maconha, entendeu? Então o juiz vai analisar o caso concreto ali. Olha, é a crack, né? Crack mesmo pequeno faz um dano tremendo à saúde da pessoa. Então, no caso de tráfico, né? Então, vai analisar o juiz a gravidade em concreto do crime. Garantia da ordem econômica, né? Então, é um termo aí genérico, né? Mas mais voltado para o crime contra a economia pública, né? Que atinge a população de uma forma geral, né? Esse crime de colarinho branco, mas cabe também no crime de estelionato, dependendo da gravidade do caso, né? Já vi um caso aí do negócio, um golpe aí chamado golpe do motoboy, né, que existia uma quadrilha grande que fraudava vários correntistas velhinhos, idosos, que ligavam para casa da pessoa, a pessoa liga na central de atendimento e cai na central deles. Eu não sei como eles fazem isso, né? Existia muita gente envolvida nesse crime aí, então isso aí afetou a ordem econômica, então cabe nesse caso aí a prisão preventiva. O outro requisito, conveniência da instrução criminal. Fica constatado que o acusado, gente, ele está cometendo atos para dificultar a tramitação do processo, está ameaçando testemunha, está sumindo com provas, né? Se fica constatado que o acusado está isso, pode ser decretada a prisão preventiva dele, para garantir a instrução criminal.
E por fim ela fala para assegurar a aplicação da lei penal. Por quê? Gente, não adianta nada sair a sentença e nunca achar o cara, né? Então, havendo prova do crime, né, do indícios de autoria e indícios de que ele está fugindo, pegou passaporte, vai viajar, vai embora para a Antártida, vai lá aquela cidade que existe lá embaixo da água, do Aquaman. Está provado que ele está indo para lá, já conversou com o Aquaman, ele foi lá, pegou o cavalo igual o Batman, foi lá na vila lá e já pagou para o Aquaman, e está provado que que ele vai fugir. Então, prisão preventiva nele, tá, gente? Aí, por fim, artigo 313. Os requisitos objetivos, né? Vários dos requisitos que nós falamos são subjetivos, depende da análise do caso concreto. Aqui são requisitos objetivos. Primeiro, crime doloso, né? Crime culposo não cabe, já exclui. Com pena máxima maior do que 4 anos, entendeu? É um requisito. Reincidente em crime doloso. Cara, é reincidente em crime doloso. Não é a pena máxima maior de 4 anos. É menor, mas ele já cometeu outro crime doloso. É reincidente, então cabe a prisão preventiva. Para garantir a execução de medida protetiva da Lei Maria da Penha. Por que foi colocado esse requisito? Porque em alguns crimes da Lei Maria da Penha, a pena é menor do que 4 anos. Mas devido à gravidade da situação, né? Aí envolve aí a vida da mulher, no caso concreto, então foi colocado esse requisito aí, para garantir a aplicação dessa lei. E quando, gente, é um requisito parecido com a prisão temporária, houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, né, está com um documento falso, não tem endereço, né, então prende ele com essa cautela aí, para poder ele ser localizado no decorrer da decisão penal. Se ele regularizar isso daí, né, for achado o documento verdadeiro, ele comprovar o endereço, aí desfaz os motivos, né, que ensejar essa prisão, ela tem que ser desfeita. Veja, gente, esses requisitos que eu falei para você. Aí eu coloquei um macetezinho aí para vocês. Tá numa observação. OBS. Esse OBS que eu coloquei para vocês no material significa observação. Gente, eu sou inteligente. OBS, observação. O que é que eu escrevi? Para decretar a prisão preventiva, deve haver a presença, primeiro, 2 elementos do tópico A. Vamos voltar para o tópico A. Qual é o tópico A, professor? Tópico A. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Tem que estar presentes esses 2 requisitos. Preencheu esse? Pronto, preencheu o primeiro. Segundo, não pode haver qualquer elemento do tópico B. Qual é o tópico B, professor? Já esqueci. Vou falar para você, artigo 23 do Código Penal. Não pode estar nenhum daquelas hipóteses lá, legítima defesa, estado de necessidade. Não pode haver, senão já cai a prisão preventiva. Desculpa que eu vou espirrar. Passou. Não, passou de novo. Olha, gravar vídeo é assim, né? Eu não vou parar o vídeo por causa do espirro. Aí, tópico B. Não pode haver nenhum elemento do tópico B. Outro requisito, outro macete. Deve haver um elemento do tópico C. Veja, um do tópico C. Do tópico A era 2. Eram os 2 que a gente apresenta. Agora do tópico C tem que haver pelo menos um deles. Quais são eles? Primeiro, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução penal, assegurar a aplicação da lei penal. Tem que estar todos esses 4 preenchidos? Não precisa. Se tiver um deles, já pode decretar a prisão preventiva. E por fim, tem que ter um elemento do tópico D. A mesma coisa com o tópico D. O que nós vemos por último. Crime doloso com pena máxima de 4 anos, reincidente em crime doloso, Lei Maria de Penha e dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Se tiver um desses aí pode garantir a prisão preventiva. Entendeu? Está escrito lá, vá ler no PDF. Não deixe de ler o PDF, é muito importante. Gente, lembrando. Lembra. Se não lembrou, volta no começo da fita. Na fita não, né? Não é mais fita, agora é gravação. Quer dizer, era fita, né, gente? Meu casamento foi gravado em fita, aquelas fitas lá. Eu alugava fita para assistir filme na locadora todo fim de semana, né? Se alugava 4, podia ficar os fins de semana inteiro com a fita. Pode durar
todo o processo, enquanto se mostrar necessária. Pô, o cara ficou preso o processo inteiro, mas a regra não é a liberdade, não, mas ficou. Se os requisitos da prisão preventiva estão presentes, ele pode ficar preso todo o processo. Porém, né, houveram inovações aí na lei. Na verdade, as inovações aí, né, isso aí já devia ser aplicado pelos juízes, mas é que é tanto processo, né? Mas a lei veio ressaltar isso daí. Primeiro, a decisão deve ser sempre fundamentada, né? Isso não precisava estar escrito, gente, porque está na Constituição Federal que todas as decisões judiciárias serão fundamentadas. É uma regra de todas as decisões judiciais. Eles colocaram aí para ressaltar. Por quê? Porque está em jogo a liberdade da pessoa. Então tem que ser devidamente fundamentada, né? Tem uma decisão, gente, que não precisa ser fundamentada, lembra? Isso aí que é numa prova da magistratura que eu fiz. E eu sabia, mas fiquei nervoso e não lembrei. Não lembrei. Não lembrei disso aí. A única decisão judicial que não precisa ser fundamentada, qual que é? É, é isso mesmo. A do júri, o tribunal do júri. O júri não precisa fundamentar a decisão, né, de condenação ou absolvição do acusado. Por que você está condenando? Ah, porque é isso, né, que o promotor falou que não precisa. O júri condena ou absolve. Só responde aos quesitos do juiz. Essa é a resposta para a prova. Gente, outra. O juiz pode revogar. Isso aí eu já falei também, é uma característica da provisoriedade, artigo 316. O juiz pode revogar de ofício. O juiz não pode decretar de ofício, mas pode revogar de ofício se ele vê que desapareceram os motivos para a manutenção da prisão preventiva. E pode decretar novamente, se eles voltaram. Entendeu? Tudo depende da situação ali do caso concreto. O juiz pode fazer isso. Ah, o 316 parágrafo único, gente. Isso aí teve um caso aí recente, você lembra? Não sei o que do cara aí, qual é o nome dele? Que o Marco Aurélio mandou soltar, o ministro Marco Aurélio. Não sei o que do rap aí, não sei o que do rap, o cara aí, acho que é do Comando Vermelho, o chefe, sei lá o que ele é. Porque diz aqui esse artigo novíssimo aí do Código de Processo Penal, que de 90 em 90 dias o juiz tem que rever a decretação da prisão preventiva, para evitar abusos, evitar ilegalidade, né? E ele de ofício, né, tem que justificar a manutenção da prisão, sob pena da prisão se tornar ilegal. Aí nesse caso do cara aí não foi feito isso. Aí foi mandado soltar, lembra? Deu uma repercussão grande, né? Marco Aurélio, acho que foi o ministro Marco Aurélio, mandou soltar, porque a prisão se tornou ilegal em decorrência da aplicação desse artigo. Né? Mas é um caso a se discutir, né? Então, passar 90 dias, analisa. Passar 90 dias, analisa. E fundamenta, vou manter por causa disso, disso, disso. Ou vou soltar por causa disso, disso e disso. Mas é uma questão aí a ser decidida pelo Poder Judiciário. Vou trazer mais alguma coisa para vocês aí no decorrer dos estudos sobre esse tema, mas é uma coisa importante. Essa é a prisão preventiva. Aí, para finalizar, gente, vou falar de algumas prisões aqui. É a prisão em decorrência de pronúncia. O que é isso, professor? Isso é no tribunal do júri, gente. O tribunal do júri, ele é feito em duas fases, né? Primeiro, se chama sumário da culpa, primeira fase. Segundo, é a fase do juízo da causa. Mas que negócio é esse, professor? Isso aí não está na matéria de vocês, mas só para explicar essa prisão. Na primeira fase, o juiz vai analisar a admissibilidade da acusação. Ele vai fazer uma análise ali preliminar do caso para ver se o caso vai para júri mesmo. E no juízo da causa, ele é julgado o processo lá no plenário, né? É feita a defesa, é feita a acusação e julga. São essas duas fases. Na primeira fase, né, na formação da culpa, para ver se o cara vai ser julgado pelo júri mesmo, o juiz pode proferir 4 decisões diferentes. Primeiro, impronúncia, artigo 414 do Código de Processo Penal. Pela impronúncia, o juiz fala o quê? Crime praticado, há indício de autoria, mas isso não é caso de júri. E manda para o juiz singular, para o juiz julgar, porque não é caso de júri. Segundo, absolvição sumária, artigo 415. O juiz analisou, falou, o cara aqui não cometeu esse crime, ele é inocente. E ele absolve, quando há provas suficientes ali, ou por algum outro motivo, né? Terceiro,
Desclassificação. O juiz desclassifica o crime. O crime praticado foi outro. Não é do tribunal do júri, parecido com aquele que eu já falei para vocês. Aí na pronúncia, é o quarto. Pronúncia, o juiz pronuncia o réu. Realmente, há indícios aqui da prática do crime, né, que é sujeito ao júri, e eu vou te pronunciar e quem vai julgar você é o júri. Quando o juiz profere essa decisão de pronúncia, ele fala o quê? Eu vou prender você, porque aqui está presentes os requisitos da prisão preventiva. Entendeu? Ele pronuncia e prende a pessoa. Pode fazer isso. Quais são os requisitos? Os requisitos da prisão preventiva. Entendeu, gente? Essa é a prisão em decorrência da pronúncia. No caso da impronúncia, não existem provas, né? Mas ele pode dizer, se forem reunidas as provas, volta aqui que eu analiso novamente. Eu estou falando assim de forma mais fácil para você entender. Na impronúncia ele fala, não existem provas. Então o processo vai embora, o inquérito vai embora. E se houver novas provas, ele volta, ele vai analisar novamente. Mas na pronúncia ele reconhece que o crime foi praticado, que é indício de autoria, ele pronuncia o réu para ser julgado pelo júri. E nessa decisão de pronúncia, ele pode prender o acusado desde que preenchido os requisitos da prisão preventiva. Artigo 313, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Veja, como eu já disse, a prisão em decorrência da pronúncia é uma exceção como as outras, lastreados os requisitos da prisão preventiva. Gente, para quase acabar, prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível. Sentença condenatória recorrível. Produziu todas as provas. E o juiz reconheceu que ele é culpado e condenou a tantos anos de prisão e mandou prender. Mas a sentença é recorrível. Ele pode recorrer àquela prisão. Veja, gente, eu falei de sentença transitada e julgada. Essa é a prisão definitiva. Mas quando a sentença é recorrível, o juiz, ao proferir a sentença, ele tem que justificar. Ou a manutenção da prisão, porque ele já estava preso. Falou, vamos manter a prisão, né, porque continua a presença e requisitos da prisão preventiva. Ele fala, ou o réu estava solto. Ele falou, vou mandar prender agora. Ficou solto até agora, todo esse processo. Mas aqui eu vi que você praticou acusou a testemunha, que você quer fugir, alguma coisa, manda prender. Não é definitiva a prisão. Prisão em decorrência da sentença condenatória recorrível, quando o juiz vê que estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Agora, se o juiz fixou regime aberto, veja, não tem